Não é? Amados, queremos meditar nessa noite lá no Salmo 33. Na sua Bíblia, Salmo 33, alguns versos, Salmo 33, alguns versos aí bíblicos que nós queremos meditar nessa noite, no verso 18, 19, 20 e 21. Deixa eu dizer também que nós já, semana passada, nós fizemos entrega de máscaras e kits alimentos, né, para as pessoas lá de 2 bairros daqui da nossa cidade. Agora lá na segunda quinzena de junho, nós devemos repetir isso. Então, nós queríamos que você que está me ouvindo e que tem um sentido no coração, se você quer ajudar, então você pode ajudar com alimento, não é? Separe alimento na sua casa, mande no zap dos seus departamentos para a gente ir lá pegar, montar as cestas e poder entregar novamente lá por segunda quinzena de junho, não é? Porque já teria passado o tempo que nós entregamos, e voltar lá para essas casas novamente e deixar mais uma outra oferta de alimentos para essas pessoas. Então você já pode, pastor, eu senti de Deus. Teve uma irmã nossa lá de Carpina que sentiu de Deus e trouxe aí alimento para a gente lá de Carpina, né? Trouxe fardo de fubá, outro de arroz, a gente já separou. Então, se você sentir de Deus, não precisa ser um fardo, pode ser um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes do alimento que você entender, para que nós possamos juntar tudo isso e abençoar as famílias das áreas mais carentes aqui da nossa cidade, não é? Salmo 33, verso 18, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Aí ele diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amados, eu consigo ver aqui 3 atitudes que são essenciais, não só nos tempos que nós estamos vivendo. Hoje eu ouvi um áudio de um cardiologista muito interessante. A minha irmã Nalva mandou para mim, eu passei para algumas pessoas também. Ele atendendo no seu consultório, e ele dizendo que as pessoas estavam chegando lá muito mais doentes, não por conta do coronavírus, mas pessoas boas, mas que estavam ficando doentes por conta dessa circunstância, desse isolamento que tem acontecido. Pessoas que têm estado doentes da alma, pessoas que têm estado com problemas emocionais, pessoas que têm estado em pânico mesmo. E ele disse que chegou uma pessoa lá no seu consultório, e essa pessoa chegou de máscara, e chegou toda preparada e tudo, mas ela mal conseguia falar. E ele terminou prescrevendo um medicamento que não tinha nada a ver com a questão cardiológica, mas um medicamento para que pudesse trazer tranquilidade àquela pessoa, justamente porque ela estava em pânico. Muita gente está assim hoje. Muita gente tem estado com medo. Mas a minha palavra não é apenas para você que está com medo, nesse momento aí de pandemia, mas todos nós temos as nossas lutas. Se não houvesse essa pandemia, se nós estivéssemos vivendo as nossas vidas diariamente, se esse templo tivesse lotado aqui, as lutas continuariam.
os problemas casais continuariam. Os problemas de muitos para conseguir colocar o pão dentro de casa continuaria. Com a pandemia talvez tenha se agravado, mas isso já existia. As enfermidades continuariam lotando os hospitais. As pessoas continuariam tendo problemas, muitos problemas com os pais, com as mães, filhos, pais chorando por conta da situação dos seus filhos. Quantas pessoas que mesmo sem pandemia choram no seu quarto, sozinhas, para que ninguém as veja. Derrama lágrimas dentro do seu quarto para que ninguém possa vê-las. A tristeza, mesmo que no dia a dia possam mostrar uma outra realidade. Amados, o Senhor Jesus disse muito bem quando Ele disse que no mundo nós iríamos passar por aflições. É verdade, nós vivemos épocas difíceis, de lutas, e aqui o salmista aqui coloca 3 atitudes que eu entendo que são essenciais para todas as épocas da nossa vida, que são essenciais para a nossa existência, que são essenciais para o nosso viver, que são essenciais para o nosso equilíbrio emocional, que são essenciais para cada ser humano, apesar de que muitos seres humanos não estão nem aí para esse Deus. Mas para aqueles que sabem quem é Deus, para aqueles que confiam no seu santo nome, aí sim, ele coloca 3 atitudes. Verso 20, a primeira atitude que está caracterizada aqui por um verbo, ele está dizendo: a nossa alma espera no Senhor. Oh, amados, quinta-feira nós falávamos justamente no culto de oração sobre isso. Nós falávamos sobre esperança. Quando se tira a esperança de um homem, esse homem está fadado à morte. Nós usamos o texto lá de Tiago capítulo 1, verso 12, quando ele diz: bem-aventurado o homem que suporta. E eu dizia naquela quinta-feira que muita gente carrega um peso, um fardo nas suas costas, mas carrega esse peso achando que não tem mais o que fazer, tem que carregar mesmo, mas não vai haver mudança, não vai haver diferença nenhuma, que os dias vão passar e ele vai viver aquele dia e aqueles dias sem expectativa nenhuma. E eu dizia então que é diferente quando a gente suporta com esperança, que é diferente quando a gente suporta com esperança, porque essa esperança gera perseverança. Esperei, Salmo 40, Davi diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Amados, muitas vezes, presta atenção, você está me ouvindo agora, o bom é quando nós estamos numa situação, sabe, e quando a gente clama a Deus, e quando a gente está naquela situação, e de imediato a gente sai dela, mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós entramos e passamos por desertos que levam tempo, desertos longos. Nós passamos por épocas de estiagem longas, nós passamos por momentos em que nós semeamos, mas não colhemos nada. Nós passamos por momentos em que de choro, nós passamos por momentos de tristeza. Davi foi um homem que viveu isso. Por mais de 10 anos, Davi saiu fugindo do rei Saul, entrando de caverna em caverna. Mas Davi sabia esperar, e esperar no Senhor. Eu acho tremendo quando eu vejo na Bíblia, na minha Bíblia nós encontramos na Bíblia Almeida, revista e atualizada, quando ele bota assim: Senhor, todas em letras maiúsculas, porque a palavra ali, Senhor, em letra maiúscula, denota o Deus da aliança. E eu gosto de falar isso porque é aquele Deus que tem uma aliança com o seu povo. Aqui ele está dizendo que os olhos do Senhor, e aí Senhor aqui é o Deus da aliança,
É quando Moisés é mandado para o Egito para falar com o seu povo, com o povo de Deus. E aí Moisés pergunta: quando eu chegar lá, o que é que vão me perguntar? Qual é o teu nome? Que nome eu vou dar? E então a resposta de Deus foi: vá lá e diga que eu sou, me enviou a vós. Que Iavé, Javé, enviou a vós. Esse é o nome que Deus se manifesta na aliança que Ele faz com o seu povo. Então sabe o que é que Ele está dizendo? Sabe o que é que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: a minha alma espera naquele Deus com quem eu tenho uma aliança. Aleluia. E sabe o que significa isso? Esse Deus com quem eu tenho uma aliança, Ele não falha comigo. Esse Deus com quem eu tenho uma aliança, Ele não vai me deixar sentado na beira do caminho e nunca vai passar. Não. Esse Deus que eu tenho aliança, Ele não vai me deixar com um fardo nas costas e eu vou fazer e ficar isso de maneira indefinida. Não. Esse Deus com quem tenho aliança é o Deus que vai fazer um novo e vai trazer um novo dia. Eu gosto muito daquele hino do grupo Logos que diz assim: há um novo dia. Que coisa tremenda. Há um novo dia. As trevas vão estar. E talvez você esteja vivendo um momento de trevas. E trevas significa que você olha para frente. Quando a gente está em trevas, você olha para frente e não consegue enxergar o seu fim. Você não consegue ver o que tem pela frente. Você olha para frente e diz assim: eu não sei o que está me esperando. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver o fim dessa história. Talvez você não consiga ver. Talvez seja uma dor, uma dificuldade, uma luta, um relacionamento complicado. Talvez seja isso. E você olhe e só vê escuridão. Mas amados, nós temos um Deus que é o Deus da aliança. E Ele diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Esse é o Deus que não falha. Esse é o Deus que não falta. A Bíblia diz no Salmo 34, Ele diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Essa é a ideia. O Senhor vai derramar luz nas minhas trevas. Mas nós precisamos esperar. Talvez você esteja me ouvindo aqui nessa noite e diga assim para mim: pastor, eu já espero há tanto tempo. Ah, pastor, eu estou nessa igreja há mais de 30 anos. Eu conheço minhas ovelhas. Tem ovelhas que oram há mais de 30 anos por uma causa, e até hoje. E sempre que eu vejo ela orar, a oração é a mesma. E por mais de 30 anos ela pede a mesma coisa e não tem resposta. Mas sabe, Deus não disse que ia responder você com um dia, com um mês, com um ano. Deus disse que você poderia esperar na sua misericórdia, porque Ele é o Deus da aliança. E é isso que o salmista diz: a nossa alma espera no Senhor, em Iavé, em Javé, o Deus da aliança, o Deus com quem eu tenho aliança, um Deus que é o que foi, é o que é e é o que será. É esse Deus. É um Deus que sabe a minha vida do começo ao fim. É Ele. Eu não consigo ver o futuro. Eu não consigo ver o que tem pela frente. Eu não sei o que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Eu não sei. Mas eu confio que Ele sabe. E porque Ele sabe, eu espero. E porque Ele sabe, eu vivo na expectativa. Porque a pior coisa do mundo é você viver sem expectativa. A pior coisa do mundo é você viver como já jogou a toalha. A pior coisa do mundo é você viver sem ter certeza. É aquela luta que você luta sabendo que no fim você vai perder, mas está lutando. Sabe? É aquele time que entra em campo só para cumprir tabela. Você já viu isso no campeonato? Ele já está perdido, não tem mais nada a fazer, mas ele tem que cumprir tabela. Ele entra em campo para jogar. Mas ele joga sabendo que não vai dar em nada, que o outro time já é vencedor. Tem muito crente, tem muitos de nós, irmãos, que estão assim, que estão vivendo só para cumprir tabela, porque entendem que não tem mais o que fazer, porque entendem que não tem mais perspectiva, porque a esperança sumiu. Davi, ou o salmista aqui, diz assim: a nossa alma espera no Deus da aliança. E aí ele tem uma convicção
Isso é muito forte. Eu falei de 3 atitudes, mas de uma convicção. Sabe a convicção que ele tem? Ele diz assim: esse Deus é o meu auxílio, aleluia. Esse Deus é o meu amparo. Esse Deus é o meu escudo. Esse é o Deus que vem em meu socorro. Esse é o Deus que me protege. Davi vai dizer no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Aleluia. Ah, meu amado, ah, meu querido, primeira atitude é a atitude de esperar. Vai esperar até quando, pastor? Esperar. Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo. Talvez agora seja muito nebuloso, talvez agora esteja muitas nuvens, mas Deus sabe o tempo. A segunda atitude dele, está no verso 21. Alegria. Eu acho tremendo isso aqui, sabe por quê? Porque isso tem a ver com o que Paulo pregou aos filipenses. É quando Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, regozijai-vos sempre. Eu acho tremendo aqui, porque ele diz assim: nele, quer dizer, nesse Deus em que eu espero, nesse Deus da minha aliança, nele o meu coração se alegra. Irmãos, a alegria não é algo circunstancial na vida do cristão. Hoje eu estava vendo uma live do pastor Cláudio Duarte com o pastor Lucinho Barreto. Eles fizeram uma live juntos e foi uma live sobre simplicidade de rir. E aí o pastor Cláudio Duarte dizia: mas rapaz, você é conhecido pela sua alegria. E o pastor Lucinho Barreto dizia assim: ah, pastor, quem vive triste é o capeta. Ele é que tem motivo para ficar triste, porque quem é de Deus só tem motivo para ficar alegre. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja dizendo assim: mas pastor, como é que uma pessoa no corredor de um hospital, como é que uma pessoa dentro de uma cadeia, como é que uma pessoa no leito de um TI, como é que uma pessoa sem emprego pode ter alegria? Se a sua alegria dependesse do seu estado físico e financeiro, essa alegria seria circunstancial. E sabe como é que você estaria o tempo todo assim, ó? Porque nem sempre nós estamos bem. Mas o salmista está dizendo assim: nele, em Deus, no Deus da aliança, no Deus Javé, no Deus Iavé, é nele que o meu coração se alegra. Sabe por quê? Porque ele tem uma convicção de que Deus é esse. Ele tem uma convicção, primeira, de que Deus está nos céus. Olha que coisa tremenda. O versículo 13 diz assim: o Senhor olha dos céus. Ele tem certeza que o Senhor não está aqui sofrendo os abalos dessa vida, dessas circunstâncias, desse mundo. Ele está nos céus. É a certeza que ele tem. A segunda certeza que ele tem é de que os olhos do Senhor, ele não está apenas no céu de maneira indiferente, lá despreocupado, mas os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam nele. Então ele tem uma convicção pessoal, ele tem uma convicção de que para onde ele for, os olhos de Deus estão sobre ele. Quer dizer, Deus está ligado em você. E eu gosto muito de pensar em Isaías, quando ele diz assim: eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gosto muito de lembrar quando ele diz assim: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho do seu ventre, do filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. A ideia de que palma na minha mão é de que está muito perto dos seus olhos, não tem como esquecer. Deus não esquece de você, meu amado. Sabe? E mesmo que então a minha alegria
é na certeza, presta atenção, a minha alegria não está porque eu tenho dinheiro no bolso, ou porque eu estou sem o coronavírus, ou porque eu tenho um carro, ou porque eu tenho emprego. Não, a minha alegria está em saber que eu tenho um Deus que está nos céus. Ele está nos céus, Ele é soberano, Ele está entronizado acima dos querubins, Ele tem o controle. Segundo, que os olhos dele estão sobre a minha vida, quer dizer, Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se preocupa comigo, sabe? É isso. A outra convicção que ele tem é de que esse Deus é auxílio e Ele é escudo. E aí, amados, isso faz a diferença. Porque eu posso me regozijar. Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Filipenses, a Bíblia diz que Paulo estava preso. A história conta que Paulo escreveu, é chamada de carta da prisão. Paulo estava preso, mas é chamada a carta da alegria. Ele repete a alegria muitas vezes. Paulo encontra motivos. Nós cantamos hoje, olha, o que nós cantamos hoje, olha que coisa tremenda. Uma cruz pelos meus pecados, era insuportável dor, Ele se entregou, sacrifício, sangue e perdão, tão incomparável graça, Ele se entregou. Aí vem redenção, salvação, verbo que vive em mim. Aí vem glorificado meu Jesus, minha vitória, minha luz, hoje sou salvo pela graça. Isso é tremendo. Quando nós começamos a ver as bênçãos, a presença de Deus, a certeza da presença de Deus em nossa vida, isso muda. Oh, amados, preste atenção comigo uma coisa. A história conta que logo nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram colocados dentro de um anfiteatro, que hoje seria um estádio. Imagine a arena de Pernambuco, cheia de pessoas, lotados ali, e então serem colocados no meio do estádio, centenas de cristãos. E daqui a pouco, abre-se um outro portão e leões famintos, porque foram deixados sem comer já algumas semanas, são soltos para ali. A história conta que aqueles cristãos se juntavam, se ajoelhavam e começavam a cantar. Eles sabiam que iam morrer. Eles sabiam que era uma questão de tempo, e a história diz que muitos cristãos morreram daquele jeito, comidos por leões. Mas eles cantavam. E os romanos que estavam naquele estádio começavam a olhar e começavam a dar um nó na cabeça deles. Sabe por quê? Porque eles começavam a pensar: como é que pessoas que sabem que vão morrer, como é que pessoas que sabem que vão ser trucidadas, dilaceradas, mordidas por esses leões, como é que eles estão cantando? Como é que eles estão cantando para esse Jesus? Tem alguma coisa, eles têm alguma coisa que nós não temos. A presença de Jesus. O salmista diz assim: nele. Quando eu era novo convertido, tinha um grupo que hoje nem existe mais. Esse grupo cantava um hino que dizia assim: tenho 1000 razões para adorar a Deus. Lindo esse hino. Era um LP. Tenho 1000 razões. Esse era o grupo Koinonia. Hoje nem existe mais. Tenho 1000 razões. Você tem razões para adorar a Deus. Você tem razões para glorificar a Ele. Então, primeira atitude, você espera. Segunda atitude, você se alegra. Mas você se alegra nele. Sabe? Você não se alegra porque você não pegou o coronavírus ainda. Você não se alegra tão somente porque você tem um pão na sua casa. Mas você se alegra que você tem um Deus que está nos céus, que os seus olhos dele estão sobre a sua vida. Terceira coisa, versículo 21, nele o nosso coração se alegra, e ele diz assim: pois confiamos no seu santo nome. Terceira atitude, confiar. 3 verbos tão pequenininhos: esperar, alegrar e confiar, mas que fazem toda a diferença. Confiamos
no seu santo nome. Confiar aqui traz a ideia de descansar. Sabe, aquele texto da palavra de Deus, que eu gosto demais desse texto, porque ele é um dos hinos que foram musicados. Esse hino foi musicado pelo Vencedores por Cristo. Ele diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aleluia. Vencedores por Cristo conseguiu musicar isso aqui num CD chamado Salmos. Ele fez um CD só de salmos musicados, e ele fez em Salmo 131: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo, Senhor. Amados, confiar. Sim, confiar é descansar. Confiar é entregar a Ele. Sabe, talvez você tenha lutado tanto e não tenha tido resolução ou resolutividade, não tenha tido mudança nenhuma. Quando eu estive com a irmã Maria, antes dela fazer a cirurgia, eu disse a ela: irmã, existem coisas que nós podemos fazer, e nós vamos e fazemos e lutamos, mas tem coisas que a gente só pode mesmo confiar. Quando a irmã estiver naquela maca em direção ao centro cirúrgico, a irmã não pode fazer mais nada. A irmã só tem que confiar. Há certas situações que nós só temos que confiar. Há certas circunstâncias na vida que nós já tentamos muito, já fizemos tanto, já buscamos, já lutamos, já corremos atrás. E talvez você esteja nesse estado, talvez você esteja nessa situação, de ter corrido, de ter lutado, de ter buscado, e não tenha visto respostas. Confiar. Confiar que o Pai sabe. Confiar que o Pai sabe o caminho. Confiar que Deus sabe o fim da história. Confiar que Ele sabe o melhor para você. Confiar que Ele sabe o tempo. Descansar nos seus braços sem se inquietar. A nossa irmã Maria no começo falou sobre aquietar a alma. E é justamente isso. Porque houve um momento na história de Davi que ele pergunta: por que te perturbas dentro em mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando com a alma dele mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de ti mesmo? Espera em Deus. Essa noite são 3 palavras pequenas que eu queria que você guardasse e aplicasse na sua vida, que eu tenho certeza que vão fazer diferença. Primeira palavra: esperar. Você pode dizer comigo, como o salmista disse? O salmista vai dizer: nossa alma espera no Senhor. Mas eu queria que você dissesse assim: a minha alma espera no Senhor. Você pode dizer comigo aí onde está a sua casa, com convicção: a minha alma espera no Senhor. Segunda verdade: no Deus da aliança. Você pode dizer comigo: no Deus da aliança o meu coração se alegra. Terceira verdade: eu confio no nome do Deus eterno. Eu confio no nome, no seu santo nome, no nome do Deus eterno. Sabe, amados, eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Vai trazer equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Sabe? Vá dormir essa noite
mas vá dormir mais tranquilo. Ah, pastor, o senhor está falando isso, amanhã vai ser tudo diferente. Pode, mas pode ser que amanhã continue do mesmo jeito. Quando você abrir os olhos, você vai olhar e vai olhar a sua vida tão cinzenta como teve até hoje. Vai abrir os olhos e vai ver tanta chuva como tem tido até hoje. Vai abrir os olhos e vai perceber que o barco da sua vida está balançando como tem sido até hoje. Mas você vai acordar com uma nova disposição. Sabe qual? Esperança. Um dia isso vai mudar. Alegria. Porque eu sei que um dia isso vai mudar. E porque eu sei que o meu Deus está nos céus e está com seus olhos em mim. Porque Ele me ama. Eu vou me alegrar. E porque eu sei que Ele está nos céus, com os olhos em mim, e que Ele me ama, eu confio, eu me entrego, eu descanso nos seus braços. Amém?